Papo de café, papo de café. O que é papo de café? Papo de café é... Olá, amigo internauta! Mano, olha só o que aconteceu. Semana passada foi bastante complicado. Semana passada nós tivemos um sequestro de um ônibus lá no Rio de Janeiro, na ponte do Rio Niterói, onde tinha 27 reféns lá e foi realmente curioso. Foi o dia inteiro de notícia voltado para isso, todo mundo ficou sabendo, foi um negócio complicado. Obviamente não sairia nada bem para o sequestrador, não tem como, né, ter saído bem para o sequestrador uma ideia dessa, ainda mais no Rio de Janeiro, onde temos um governador que chegou dizendo que iria acabar com essa palhaçada que os bandidos e os sequestradores estão fazendo lá naquela cidade maravilhosa, no estado maravilhoso, né, no estado da cidade maravilhosa, porque na verdade realmente por conta de governos bastante coniventes e permissivos anteriores, o estado ficou daquele jeito lastimável, né, onde você não tem uma segurança de jeito nenhum. Seja você turista, seja você transeunte, seja você morador da própria comunidade, da favela mesmo, você não tem segurança mais dentro do seu bairro, porque você sabe que será assaltado, e se você não for assaltado ali pelos próprios traficantes do bairro, você vai ser assaltado por outros. Então a violência está ali, mas isso agora tende a mudar, porque as pessoas estão menos coniventes, sabem que estão numa situação problemática. Ali existe ainda um estado de sítio, um estado de guerra bastante peculiar. Tem que tomar muito cuidado, mas o mais importante aqui, o tema desse vídeo, como você viu no título, você está comemorando a morte ou você está comemorando a vida? É um negócio muito sutil. A diferença é sutil. Basicamente, são dois lados da mesma moeda. Você, quando comemora a morte de um sequestrador, você está comemorando também a vida dos 29, 27 reféns que não sofreram nada graças à morte do sequestrador. Mas você tem que tomar um certo cuidado com o que você tem pensado. Tipos de pensamentos que alimentam o ódio, eles acabam levando a mais ódio, né? Tipos de pensamentos que alimentam o amor e a vida fazem vocês pensarem mais em amor e mais vida. Vocês vão ajudar mais pessoas e mais vidas a ocorrerem. Então, por exemplo, se você só observa, se você comemora somente a morte do sequestrador, parou e falou, bom, beleza, fazer igual o nosso igual o governador, né? O governador Witzel, que quando desceu do helicóptero, ele fez uma verdadeira festa depois da morte do sequestrador, e ele disse que ok, estamos comemorando o sucesso da operação. Beleza, o sucesso da operação é isso aí, tem que comemorar. Você tem que comemorar, cara, porque deu tudo certo, tá todo mundo vivo, beleza. O que morreu foi só o maluco que teve a ideia idiota de sequestrar um ônibus, que já é idiota, já não vale a pena, você sabe que não presta, não é bom pra ninguém, não importa onde, né? Se sequestrarem um ônibus aqui no Jardim das Rosas, também nós vamos dizer que tá errado. Se sequestrarem um ônibus em Salvador, tá errado também. Se sequestrarem um ônibus no Japão, tá errado também. Mas sequestraram um ônibus no Rio de Janeiro, tá errado também. Não tem nada mais errado ou menos errado, né, por estar no Rio de Janeiro. E ele também não mereceria, por exemplo, morrer nem estando aqui, nem estando no Rio de Janeiro. Aí é uma questão de ponto de vista. Alguns vão dizer, mereceria morrer sim. Outros diriam, não mereceria morrer não. Outros diriam, seria legal que ele fosse preso e pagasse por seus crimes para sempre. Ok, também tem essa. Você pode fazer isso. Mas você também pode dizer que, eles também estão
estão fazendo o seu trabalho. O sniper que ficou lá em cima do ônibus, fez um trabalho belíssimo. O cara pontou, atirou, perfeito. O trabalho dele é esse. O trabalho dele é abater, é restaurar a ordem, restaurar a organização, tipo, restaurar realmente a ordem do lugar. Então não tem como alguém chegar e falar mal desse batedor, certo? Tá tudo certo. Ele abateu, tá perfeito. Perfeito, não tem erro nenhum no que ele fez. O que tem erro, talvez, e aí entra, algumas pessoas vão dizer que sim ou não, é que algumas pessoas vão dizer que não é legal pensar na morte do sequestrador. E realmente, você tá comemorando a morte ou você tá comemorando a vida dos caras? Tem uma galera que fala, é a mesma coisa, mas não é. Você comemorar a morte, cara, você comemora a morte, você só foca na morte. Você comemorar a morte, você foca na morte, você foca no cara que morreu. Você foca ali, o seu pensamento tá no cara que morreu. E aí, os outros que sobreviveram, você tá realmente cagando, você não tá nem aí. Você só fala, matou e beleza, acabou. O seu pensamento acabou. E pra você, o simples fato de matar um sequestrador já resolveu o problema dos 27 sequestrados. Mas resolveu mesmo? Resolveu? Tem total certeza que resolveu? Você não acha que os caras ainda estão traumatizados? Você não acha que eles ainda estão assustados? Você não acha que eles ainda estão com medo? Você não acha que eles vão ser outras pessoas a partir daquele instante? Você não acha que seria legal ter um contato um pouco mais próximo com esses caras que sobreviveram, comemorar com eles a vida e falar, mano, se tiver condição de chegar neles e dar um abraço neles e falar, tamo aí junto, se precisar, tamo aí, beleza, ok. Entenda que você tem que estender a mão para alguém que sofreu um trauma muito grande, cara. Entende? Se puder, né, claro. Se você tiver condição de ajudar alguém que sofreu um trauma grande, como ser sequestrado enquanto você ia pro trabalho, cara, você tá indo pra ganhar seu ganha-pão. De repente alguém entra no busão e fala, agora tá todo mundo sequestrado. Que porra é essa? Que porra é essa? Isso aí não é comum. E não dá pra você simplesmente falar, não, os caras tão tranquilos lá dentro, vamos matar o cara e os caras vão sair de boa. Não é assim. Entende? Então, veja, em que ponto você está focando? Volto a repetir, vou repetir algumas vezes aqui ainda. Em que ponto você está focando? Você está focando na morte do sequestrador ou na vida dos sequestrados? Veja, pensa um pouco nisso, tá? Pensa um pouco nisso e veja como é que você está encarando aquilo que acontece com você diariamente. Porque às vezes você fala assim, eu tô assim, o sequestrado, ele tem mais que morrer, o sequestrador tem mais que morrer mesmo. E tá tudo certo, que o sequestrado que se vire depois, se eu fosse sequestrado, eu queria mais saber da morte do cara, que sabia quem que ia matar o cara. Tá certo, ok, o cara morreu. Mas e aí? Você tá bem? Você dentro lá do ônibus, você tá bem? Entende? Pensa nisso aí, tá? Então, ou seja, e se ele não tivesse morrido? Veja, se ele não tivesse morrido, olha como é que funciona a cabeça. Ele morreu, certo? Morreu. Ok? Morreu. Não precisa comemorar a morte, tá? Não precisa. Mas se quiser, comemore. Você pode comemorar o que você quiser. Entende? Ninguém aqui tá dizendo que você não precisa, que você não pode fazer nada. Você não precisa comemorar a morte, mas você pode. Mas vamos lá. Você comemorou a morte. Beleza, o cara morreu. Ok. Os sequestrados estão traumatizados, estão indo se tratar, ok? E você não tá nem aí, porque você tá comemorando a morte. O cara morreu, então beleza, pra você dane-se, o que importa é que morreu. Certo? Você não quer saber se os caras estão bem, se precisam de ajuda, se tem uma entidade que está preocupada em ajudar esses sequestrados ou os sequestrados que já sofreram algum trauma no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade. Você tá cagando pra isso. Você tá sabendo só que, se morreu, beleza. Ele já não vai ser um a menos que vai incomodar o planeta. Ok, beleza. Vamos supor que eles não tivessem morrido. Vamos supor que ele não tivesse morrido. Só tivesse, então, tomado aquele tiro na perna, que foi o inicial. E aí ele fosse preso, julgado, pá. Se as leis do Brasil fossem realmente legais, né, e a justiça realmente prendesse de uma forma adequada
e punisse de forma adequada os criminosos perigosos, aí você falaria, não, pode prender. Mas eu entendo você não acredita no sistema prisional brasileiro. Você sabe que se o cara for preso, dali 6 anos, se ele não tem prisão perpétua aqui, ele tem no máximo 30 anos. 30 anos, ele pode cumprir 1/6 da prisão e cair fora. E aí o cara tá livre, e aí a chance dele fazer a mesma barbaridade é a mesma. Então aí você tem, é melhor matar nesse caso, e que é horrível pensar assim. Mas, então, você vê que na verdade existem 2 pontos aí. Você pode comemorar a morte do cara, mas você tem que pensar o seguinte, que independentemente se o cara ficou preso ou tá morto, a galera lá dentro do ônibus sofreu o mesmo trauma, entende? Então você, ainda assim você, seja como for, se ele tivesse preso ou morto, você tinha que comemorar do mesmo jeito, comemorar a vida dos caras que saíram vivos de uma situação de risco absurdamente delicada, que a gente viu isso na semana passada. Pensa isso com cuidado, o nosso tempo acabou, certamente a gente vai entrar nesse assunto de novo, esse assunto é levemente polêmico, pode gerar discussão aí, mas enfim, vale a pena pensar, você está comemorando a morte ou você está comemorando a vida, tá bom? Saboreie o seu café e saboreie a vida. Até!